rumo para Belém do Pará com o GP Internacional de Atletismo? É hora da prova mais nobre das pistas. Luiz Carlos Júnior, muito bom dia para você. Bom dia, Glenda! Temos imagens ao vivo do Estádio Olímpico do Pará, conhecido popularmente como Engenhão, mais uma vez recebendo um grande público pela 11ª vez. O Grande Prêmio de Atletismo do Pará recebe grandes atletas, os super atletas brasileiros, os melhores do Brasil competindo. Temos a grande Maureen, nós temos o Mauro, que é o Duda, Maureen Maggi, um Mauro Vinícius, que pode ser chamado de Duda, Jadel Gregório, grandes nomes, Rosângela dos Santos. Muito bem, mas a gente começa com os 100 metros para homens, 100 metros rasos para homens. E nós temos brasileiros na prova, temos o Alex Quinones na raia número 1, Carlos Roberto Moraes na raia número 2, o Nilson André na raia 3, Emmanuel Callender, atleta forte de Trinidad e Tobago, na raia 4, Monsavus Edwards dos Estados Unidos correndo na raia número 5, Bruno de Barros na raia número 6, Sandro Viana vem na 7 e o Diego Cavalcante correndo na raia número 8. Comentarista da Globo, Lauter Nogueira. Bom dia, Lauter. Qual a sua expectativa para essa prova dos 100? Os atletas já estão preparados, Lauter? Bom dia, Luiz. Tudo pronto. Edwards, dos Estados Unidos, tem 10.00 em 2010. 2011 não correu muito bem, mas o Bruno Lins é o líder do ranking brasileiro esse ano, com viés de alta. Deve melhorar, uma briga legal, interessante, com o Sandro Viana do lado dele na raia 7. Raia 6 e 7 o Brasil vem forte e os Estados Unidos na raia 5 com Edwards. Sem esquecer, Callender, Trinidad e Tobago, sempre trinitinos muito velozes. Emmanuel Callender correndo ao lado do Monsavus Edwards. Vamos agora para a largada dos 100 metros rasos em Belém. Sempre um momento de enorme expectativa. São os super atletas. Vamos torcer pelo Brasil. Boa largada do Callender. Callender largou bem. Vai ficando ali o Edwards. Callender vem para a vitória. Uma chegada forte aqui na raia número 6 também do Bruno. Bruno Tenório. Bruno Tenório chegando forte. Vamos esperar a confirmação do resultado. Callender venceu a prova. Monsavus Edwards largou muito mal. Edwards correu para 10.00 em 2010. O Callender conhece muito bem as coisas de Belém. Já correu 4 vezes em Belém. Callender em primeiro e Bruno Tenório em segundo. Lauter. Callender que largou muito bem, fez uma fase de manutenção de velocidade muito boa. O Bruno acelerou bastante, muito forte, tentando tirar a diferença, não conseguiu. Bom resultado do Bruno e excelente. Callender mandou na prova da largada até a linha de chegada. E se eu não me engano, o Edwards foi o último colocado. Olha só, essa imagem é bonita, olha só. A gente acompanhou com o Roseguini, Lauter. Agora posto a em manutenção, prática. a chegada, você vendo em prática o que o Roseguini trouxe pra gente anteriormente aqui no Esporte Espetacular. Emmanuel Callender com 10.18, primeiro colocado para o atleta de Trinidad e Tobago. Emmanuel Callender vencendo a prova dos 100 metros. E para o começo da temporada brasileira dos GPs internacionais, bom tempo, 10.18. Estão esquentando, ganhando ritmo de competição. Os brasileiros também vêm ganhando ritmo de competição e é importante que são uma sequência muito forte de provas. Vamos agora para o feminino. Vamos na nossa sequência, vamos trazendo as emoções do feminino para você. Essa é a atleta a ser batida. Essa é a atleta a ser batida, Lauter. A Osayomi foi oitava número 8 do mundo. Pois é, 10,99. Esse ano não correu bem ainda. Os 100 metros tem 11,31. Rosângela vem muito forte para a prova. Campeã mundial de menores, a Rosângela, excelente, uma grande promessa. Ela vem na raia número 7. Ela nasceu em Washington. A curiosidade é que a brasileira nasceu em Washington. Vamos falar sobre a expectativa. Vamos saber a expectativa das brasileiras na prova. Vamos ouvir Katsuyo Nakaya, que é técnico da seleção brasileira, falando do momento das brasileiras. Se você for analisar 10 anos atrás, as oportunidades não eram iguais em relação do homem para mulheres. Isso é de uma maneira geral, certo? De uma maneira geral, as mulheres começaram a ocupar espaços onde que elas não tinham e com muita competência. E foi essa questão, a questão de oportunidade. Muito bem, o Nakaya falando das brasileiras. Vamos agora para a largada, são os 100 metros para mulheres. Oludamola Osayomi é a mulher a ser batida, número 8 do mundo. Como o Lauter falou, correu para 10,99 em São Paulo no ano passado. Nós temos a Alexandra Anderson, 11,39 no ano passado também. Vamos agora para a largada, 100 metros para mulheres. Olha só a torcida pelo Brasil. Rosângela na raia número 7. Temos a Evelyn dos Santos também bem.
Vamos agora para a largada dos 100. Rosângela largou bem. Rosângela vem. Osayomi a ser batida, vai ficando. Osayomi vai ficando. Rosângela na primeira posição. Ré número 7. A brasileira domina e vem para a vitória. Vitória de Rosângela Santos. Grande vitória da Rosângela, ela comemora, Lauter. Que largada da Rosângela, acelerou muito bem, bem equilibrada. A Evelyn largou muito bem também. A Evelyn, eu acho que com essa largada dela pode ter sido até a terceira colocada nessa prova, mas a Rosângela deu um show. O redondo, perfeito, ela que já é a líder do ranking brasileiro nos 100 metros, confirmando essa fase. Você viu a Ana Cláudia dando um abraço na Rosângela. A Anderson chega em segundo, 10ª do mundo ano passado. A Alexandra Anderson dos Estados Unidos, você está revendo aí uma grande chegada, chegou com folga, Rosângela. E a Rosângela ganhando de um atleta que tem 11:01. Tempo oficial, 11:24 o tempo oficial da Rosângela Santos, 11:24, Rosângela Santos vencendo, vitória brasileira em Belém. E o Rosângela repetindo a sua melhor marca do ano, é 11:24. Rosângela em primeiro, 11:24. Anderson em segundo, com 11:39. Evelyn dos Santos em terceiro, mais uma brasileira no pódio. Evelyn em terceiro com 11:43. Osayomi com 11:44. Mas nós temos feras também fora da pista. A caixa de saltos conta com grandes estrelas. Temos Malrin Maggi, tá aí a Malrin. Malrin com a toalha no rosto. Malrin Maggi está com 35 anos, uma atleta campeã olímpica, tá aí a Malrin. Vamos para o salto da Malrin Maggi. Salto em distância. Nossa grande atleta de 35 anos. Momento de concentração da Malrin. Malrin gosta de competir em Belém. Elogiou sempre o calor da torcida. Ela ficou em 6º lugar no ranking mundial em 2011, com um salto de 6,94. Essa é a primeira competição da Malrin Maggi no ano. Ela ainda vai disputar os GPs de São Paulo e do Rio de Janeiro. Malrin venceu a primeira edição do GP de Belém em 2002. Ano passado ficou com o bronze em Belém. Ao salto da Malrin. Essa super atleta. Você vê o corpo da Malrin. Uma atleta assim tem, em média, índice de gordura de 8%. Uma mulher em boa forma, Lauter. Uma mulher que malha. Como é que é o índice de gordura dela? Que pratica atividade física, 20%, 22%. A sedentária saudável brasileira, na casa dos 25%. Nossa super atleta, tá aí Malrin Maggi. Vamos ouvir agora o Dr. Moisés Cohen. A Malrin está com 35 anos, vem de lesões. Vamos ouvir o médico dela. Ela tem como atleta, ela tem um biotipo que a favorece. Se perguntarmos o que é exatamente, eu acho que é difícil responder, mas é um conjunto, é uma bagagem genética que a faz recuperar-se das diversas lesões. Eu acho que desse balanço positivo é que fez com que ela conseguisse vencer todas essas barreiras. André Galindo. Vamos à pista com o repórter André Galindo. Grande prêmio Caixa Ela tem a arte de driblar o tempo, exemplo de longevidade no esporte. Olha só, entre as 10 melhores do mundo na prova no ano passado, ela é a mais velha, 35 anos, e a segunda mais experiente tem 8 anos a menos. O que é que explica, Malrin? Eu acho que é muita força de vontade, é a paixão pelo que eu faço. Eu amo representar o Brasil no que eu faço como sendo a melhor possível. E eu acho que eu tenho uma vida regrada também, tenho pessoas boas do meu lado, tem muita regra e eu sigo todas elas. Né? Rejuvenesce, por exemplo, essa força da torcida como aqui em Belém, que você prestou uma reverência, né? Muito, 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 muito. Eu fiquei emocionada antes de competir, eu achei que eu não fosse conseguir me conter, mas eu respirei fundo, fui encaixar o salto depois de 3 tentativas, então é sempre bom estar aqui. Não foi um salto do jeito que eu queria, mas foi ótimo, foi bonito e foi medalha de ouro. Foi a primeira do ano com medalha de ouro, já comecei bem. Parabéns, então. 35 de idade, já contou ontem no Jornal Nacional que o corpinho é de... 22. Parabéns, campeã. Luiz. Valeu, André Galindo. Vamos ver agora Mauro Vinícius da Silva, o Duda. O salto da Malrin foi de 6,62. Vamos agora com o Mauro. Campeão mundial indoor. Quer saltar em torno de 8 metros, terminou em 10º lugar. Na temporada de 2011,
com um salto de 8,27. No Mundial Indoor da Turquia, saltou 8,24. Lauter Nogueira. Vindo de um descanso de mais de uma semana, tentando voltar ao ritmo de competição, mostrando que está veloz. Mauro Vinícius da Silva tem um apelido de Duda. Bom salto dele, valeu. Subiu a bandeira branca. Chegou legal ali na tábua de impulsão. Você vendo o Mauro chegando bem na tábua de impulsão, tá aí o Duda. Mauro ou Duda? É engraçado um cara com o nome de Mauro ter o apelido de Duda. E quem vai explicar essa história pra gente é o repórter André Galindo. Olá, Luiz, os dois num só. Mauro Vinícius de registro e Duda por conta de quê? Da vovó Iracema. Qual motivo? Ela gostava de um nome africano, que se eu não me engano era Dunderê, mas aí foi variando, ficou Duda e pegou até hoje. Parabéns pelo título aqui em Belém. Duda, Mauro Vinícius. Luiz. Valeu, André. André Galindo na pista, Lauter Nogueira. Trouxemos para você as emoções do Grande Prêmio de Atletismo do Pará de Belém. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Voltamos. As atrações do esporte espetacular. Voltamos ao estúdio. Glenda, Tandy. Valeu. Meses dos Jogos Olímpicos, atletas que são esperanças de medalha para o Brasil em Londres participam do Grande Prêmio de Atletismo de Belém, do Pará. Medalha de ouro em Pequim, Malrem Maggi começou bem a temporada no salto em distância. Com um salto de 6,62 m, ela venceu a primeira competição de 2012. Keila Costa ficou com a prata. Campeão mundial em pista coberta em março, Mauro Vinícius Silva, o Duda, venceu a prova do salto em distância. Classificado para os Jogos Olímpicos com a marca de 8,28 m conquistada em Istambul, ele venceu hoje com um salto de 7,95 m. A prata ficou com o chileno Daniel Pinedo e o bronze com o brasileiro Lorival Nogueira. Nos 100 metros rasos, Rosângela Santos conquistou o ouro, mas passou raspando no índice olímpico mais uma vez. Assim como na semana passada, no GP de São Paulo, ela fez o tempo de 11 segundos e 24 centésimos e ficou a 2 centésimos da vaga para Londres. Nos 3.000 metros com obstáculos, repare que o etíope Cisai Corme larga em último, bem atrás do resto do pelotão. Ainda no início da prova, quem se deu mal foi o argentino Mariano Marino. Ele escorregou na hora de ultrapassar um obstáculo, caiu na poça e bateu com a cabeça. Fim de prova para ele. Quem não desistiu foi Corme, aquele que largou em último. Ele se recuperou e venceu em 8 minutos, 32 segundos e 35 centésimos.